Olá pessoal, bem-vindo ao Enigmas. Eu sou Kátia de Gaia. E eu sou Cris de Pascoal. Está começando mais um programa aqui, na TV Mundi, onde o normal é ser diferente. O normal é ser paranormal. E o nosso tema de hoje é bem interessante. O outro que existe em nós. Estamos com Moisés Ezagui, que é psicanalista, escritor e fundador do Centro de Estudos da Consciência. Mas antes de falar sobre este tema interessante, e com o nosso convidado, vamos para um rápido intervalo. Estamos de volta com Enigmas. Para você que tem alguma sugestão e queira nos deixar um recado, envie um e-mail para enigmas@tvmundi.com.br. Bem-vindo, Moisés. Gratidão enorme. Gratidão estar contigo minha. sempre. Ele já é remido aqui do Enigmas, só que hoje ele vai falar do outro que existe em nós. Ele é psicanalista, escritor, projetor consciente. Como é que é esse outro que existe em nós, Moisés? Explica para o nosso internauta. Olha, esse livro, esse outro, né, ele foi escrito... O que aconteceu foi o seguinte: em um determinado momento eu estava fazendo as minhas anotações, né, espirituais, e quando eu escrevi o outro, de repente me ocorreu o outro que existe em nós. Eu falei, nossa, isso é um livro, isso já nasceu em mim, né? E eu queria colocar uma visão psicanalítica e espiritual no livro, para que as pessoas possam aproveitar o máximo possível toda a relação que existe, não só física, mas espiritual, com a nossa vida. Porque a gente acaba, sei lá, você não entende direito a espiritualidade e acaba não entendendo direito também a parte emocional e física. Então esse livro ele nasceu assim, eu comecei a escrever, né, e fui me empolgando, porque eu descobri que o espaço é muito grande para você falar sobre o ser humano. As características de personalidade do ser humano, que são agressiva, passiva ou assertiva, e aí eu fui desenvolvendo todo esse caminho no livro Outro, onde você vai perceber que as pessoas mais agressivas, elas também, com relação à espiritualidade, elas têm coisas diferentes à sua volta, né? Olha, que interessante. E como que funciona essa relação entre esse espelho que, né, que nós vemos, que é o outro, mas que sempre o outro nos remete a nós mesmos? Como que funciona isso dentro da espiritualidade? A ideia do livro é assim: eu penso que a gente não consegue se relacionar diretamente com o que está fora, né? Então, quando a gente vai conversar com a outra pessoa, você acaba tendo uma interface, né? Você cria o outro você e daí esse outro é que interage com o ambiente, com as pessoas, com tudo que existe, até para você ficar numa área de conforto emocional. A gente nunca quer dar conta dos nossos contextos emocionais. Aí, quando eu falo, por exemplo, de agressividade, eu vou mostrar para a pessoa o que resulta na vida dela ela ser agressiva. Porque às vezes a gente até acha que ser agressiva é uma coisa positiva, feliz e que faz você ter caminhos melhores. Mas não funciona muito bem assim. O melhor caminho é o caminho do equilíbrio. E esse caminho do equilíbrio eu enfoco no outro para que a pessoa possa fazer uma leitura dessa, fazer uma leitura do ambiente. Eu falo de família, eu falo do trabalho, né? Como é que você vai ter uma relação melhor no trabalho, falo das características de um chefe, eu falo da homossexualidade, né, da relação afetiva, sexual, tudo isso para que a pessoa fale, puxa, agora eu estou me vendo, né? Claro, é um livro riquíssimo, né, Moisés? Agora, dá uma pitadinha para o nosso internauta. O ser humano tem várias facetas durante o dia. E por que ele busca não ser ele mesmo e ter essas várias facetas, na sua visão de psicanalista? Bom, a gente acaba tendo, que é bem o sentido do livro, você acaba criando essa interface, que é uma interface defensiva, né? Nós somos defensivos o tempo todo. Eu até penso, eu coloquei um tempo atrás, no YouTube, eu coloquei uma coisa que me perguntaram, né? Qual é o sonho da sua vida? Eu disse, olha, o sonho da minha vida seria eu poder andar descalço numa estrada de terra, eu poder ter muitas árvores à minha volta, eu poder ter uma montanha para olhar, talvez um rio por perto, o vento no rosto. E eu estava querendo colocar para as pessoas a necessidade que a gente tem de
despir de todos os armamentos emocionais, porque os nossos armamentos emocionais, eles resultam em guerra. É verdade. Eles resultam em guerra. Então, se você tiver coragem de jogar fora os teus armamentos emocionais, você vai acabar ficando muito livre para ter uma vida muito mais equilibrada. Nessa coisa que eu respondi, eu falei, depois eu subiria essa montanha, e lá de cima da montanha, eu olharia para tudo que está em volta, para saber o quanto eu sou pequeno. Nós somos muito pequenos. Verdade. Nós ficamos inventando coisas para suprir tudo aquilo que a gente não é, né? Eu não vejo que seja dessa forma. E esse livro retrata bem essa dimensão, né, do ser humano, onde a relação dele com ele é a primeira relação, que ele vai ter que aperfeiçoar, sair dos conflitos, sair das carências. As nossas carências, eu falo aí, elas trazem inúmeras situações difíceis, até com assédios espirituais. Com certeza. Né? E a pessoa vai aprendendo. Eu penso que um livro desse não tem a intenção de ser um grande livro, mas tem a intenção de somar um pouquinho, né, no conhecimento. E ajudar a né? pessoa a ter um esclarecimento também sobre ela mesma, né? Sim, com toda certeza. Eu acho que esse é um bom caminho de vida. Sabe, Cris, eu fico imaginando que nós temos um percurso de vida que ele não é muito longo. Até a gente vê pela programação que a gente faz aqui, a gente fala, nossa, já terminou o programa? É rápido, né? É muito rápido. Muito rápido. A nossa vida também é muito rápida e nós precisamos aproveitar cada instante dela. Eu acho que esse aproveitamento é um contato direto com tudo que nós somos e com tudo que tem à nossa volta. Talvez até para a gente conseguir aprender uma coisa que nós não sabemos, que é amar. É verdade. Eu costumo dizer que, do meu ponto de vista, Deus não é religião, Deus é relação. Porque é através dos relacionamentos aqui nesse planeta que nós cresceremos, né? Sim, sim. Sabe que até eu vou contar uma experiência que não tem muito a ver com o livro, mas que aconteceu quando eu era bem jovem. Quando eu digo bem jovem, eu devia ter uns 16 anos, mais ou menos. Na casa dos meus pais tinha um altar budista, né? Porque minha mãe, ela seguia esse tipo de coisa, né? Aquela coisa de cura pela imposição das mãos, da Igreja Messiânica Mundial, essa coisa, né? E que eu respeito muito. E ela era uma pessoa que tinha uma clarividência muito alta. Então, ela sempre conversava comigo algumas coisas com o cuidado de não dizer outras coisas, né? E um dia eu estava nesse altar, ela falou, olha, você vai lá, se você se compromete a ir lá, colocar comida para os antepassados, né, você vai lá. Eu falei, mãe, mas eles não vão comer, né? Falou, a questão não é eles comerem, a questão é você se comprometer, né? Porque a lembrança é uma forma de você demonstrar carinho, afeto e tudo mais, né? E aí eu ia para lá. E um dia, quando eu estava lá, eu fiquei pensando comigo, como é que uma consciência muito elevada pode enxergar a gente aqui? Essa coisa passou por mim, né? E naquele momento eu senti que o meu corpo começou a ter uma expansão, um balonamento, e eu comecei a enxergar o planeta de fora. Eu vi centenas de milhares de pontos de luz, uns mais claros, outros mais escuros. E eu fiquei pensando, nossa, a consciência que administra as energias desse planeta, ela não vê a Cris lá embaixo. Olha a Cris lá, que bacana, ela está fazendo um programa, olha o Moisés, né? Não funciona assim. De verdade, as consciências avançadas, o que elas veem são só a nossa energia. E agora eu penso isso, né? No fim das contas, esse livro talvez seja para que você acrescente mais conhecimento esclarecedor, que a gente saia dos misticismos, das crenças, né? E de repente possa enxergar o outro como uma luz. Olha que bacana, né? Muito, muito bacana. Agora, uma mensagem antes da gente terminar esse bloco para o nosso internauta sobre o outro que existe em nós. Eu acho que é uma boa ideia a gente procurar se enxergar, né, naquilo que a gente tem de contextos emocionais, aprender a corrigi-los, se conseguir sozinho, se não com a ajuda de alguém que possa fazer isso, para a gente ser mais feliz e melhor. É isso aí, gente. O outro pode ser o anjo que te abraça, mas também pode ser o espelho da sua desgraça. Então é bom começar a se ver, né, Moisés? Sim, é importante. E como bom psicanalista que ele escreveu esse livro. E aqui também tem um link com a espiritualidade que eu acho muito importante, né? A gente abordar esses temas, né? Sim, sim. Porque as pessoas, quando escrevem livros, elas tentam colocar não o lado de pesquisa. Eu acho legal que o Moisés coloque esses dois lados aqui. Porque o Moisés, ele é um esclarecedor de massa, por isso que ele está aqui no Enigmas. Porque o normal aqui é ser diferente, né, gente? E o Moisés, completamente diferente, e normal porque é paranormal.
e se relaciona com a multidimensão. Moisés, vamos deixar você com Kátia de Gaia e voltamos já já. Cada um de nós trabalha individualmente, captando e exteriorizando energias emocionais o tempo todo. Desde o nascimento em corpo físico até o nosso desaparecimento com a morte, que são as emoções que têm relação direta com as histórias de vida, comportamentos, pensamentos e relacionamentos. Estamos de volta com o programa Enigmas e antes de qualquer coisa eu gostaria de agradecer o apoio das lojas Segimagem. A Segimagem é pioneira em sistemas de segurança e trabalha com produtos de última geração em circuito fechado, de TV e interfonia. Acesse o site da Segimagem para conhecer toda a linha de produtos, www.segimagem.com.br. Como vai, Moisés? Ótimo por estar aqui com vocês. Eu também adorei essa mensagem que fala justamente dos nossos padrões, porque querendo ou não, nós estamos todos os dias aí ligados a infinitas emoções no nosso dia. É verdade. Qual o primeiro passo para a gente entrar em contato com você mesmo, com a gente? Olha, o nosso aprendizado de vida, ele vai nos conduzindo a seguir determinados caminhos. Você não aprende a liberdade, você aprende determinadas regras, né? Conceitos para fazer o caminho da tua vida. Podem ser um pouco mais amplos, mais abertos ou mais fechados, né? Então, quando a gente está falando desse livro, que eu pensei muito nesse sentido, né, o seu percurso, né? Imagina o ser humano, eu acho que bem no início do livro eu falo isso, você é o único que não nasce independente, você nasce dependente dos pais, para se amamentar, para tudo, né? É verdade. Se você pegar um cachorrinho, ele nasce e sai andando. E o ser humano não consegue fazer isso, não. Ele é dependente já há muito tempo, né? A partir daí, eu penso que é uma desconstrução de você mesmo. Isso é um trabalho, né? Até como psicanalista, eu vejo que a pessoa às vezes fala, mas eu quero resolver minha vida. Eu posso? Eu penso que todo mundo pode resolver a sua vida. Se rever, se reorganizar internamente, mas nós temos que ter a coragem de primeiro de nos auto-enfrentar, né? Falar, perfeito. Deixa eu me olhar aqui no espelho e ver o que eu sou, né? Senão, porque nós temos um lado positivo, um lado sombrio, a gente precisa lidar com tudo isso, né? Conhecer os dois lados. Sim, sim. Você precisa se conhecer totalmente, não sem medo. Claro. Senão você olha só para a tua parte que você acha que é positiva, né? E a outra você não quer ver. Positiva porque convém, né, Moisés? Porque convém. Então é melhor que a gente de verdade tenha elementos de conhecimento para se olhar e falar, nossa, eu fiz isso aqui. E eu acho bom você falar assim, olha, errei, sabe? Errei. Agora eu vou consertar, mas que eu dei uma errada, então não é muito confortável falar isso, né? Não é muito confortável você escrever uma coisa que afeta as pessoas e de repente você não... A pessoa fala, você falou uma coisa que não é verdade. E você vai verificar e realmente você errou. Na sua pesquisa para o livro e também nos seus trabalhos, você acredita que a pessoa só aprende errando? Não, eu acho que você aprende de várias formas. Você tem que estar aberto para isso. Eu penso que quanto mais emocional a pessoa, ela vai aprender muito mais pela experiência do sofrimento. Porque ela tem dificuldade de fazer modificações. Quanto melhor a pessoa estiver em termos emocionais, ela já aprende de uma forma diferente, pela observação, por aquilo que uma pessoa fala, né, pela leitura. E eu vejo que é fundamental que a gente, na nossa busca, esteja aberto para ler as coisas ou para olhar as coisas com espaço emocional para falar assim, nossa, isso aí é muito melhor do que aquilo que eu tenho. Né? É verdade. No seu livro tem um capítulo bem interessante que fala sobre elementos de assertividade. E vi ali alguns tópicos bem interessantes. Você pode falar um pouquinho para a gente? Na verdade, no livro, eu coloco as características principais do ser humano, que seria agressivo, passivo e assertivo.
O agressivo a gente conhece, né? E aí eu desmembro todas essas características no que a pessoa tem de relacionamento com o mundo. Então, por exemplo, o que resultaria do relacionamento de uma pessoa assertiva com uma agressiva? Então eu falo. Sim. Entendeu? Porque a gente quer saber por que meu relacionamento não dá certo. Por que toda vez que eu arrumo um parceiro, eu arrumo um parceiro que não dá certo. Por quê? Todo mundo quer saber, né? A gente Por quê? Nós queremos de verdade entender a nossa vida. E aí se você souber as suas características, você vai ver que determinadas coisas não combinam, ou por causa do outro, ou por sua causa. E aí a gente, né, é importante você saber para corrigir. Né? É verdade. Então, imagina uma pessoa que é agressiva junto com uma pessoa passiva. Como é que fica essa relação? Eu pessoalmente creio que as relações de afetividade humana, homem e mulher, por exemplo, de um casal, elas têm que ter espaço suficiente para você conversar, para você dizer o que você pensa, para você fazer as coisas que você tem que fazer e o outro acreditar em você. Você não consegue fazer uma vida sendo controlado pelo outro ou submetido pelo outro. Nossa vida tem que ser uma vida, os dois ao lado, ombro a ombro, conversando, discutindo, acreditando, rindo. Não é verdade? Como é que você vai viver? Viver com alguém que te sabota ou você sabotando essa pessoa, isso não é, de verdade, para mim não é vida. Então, essa parceria de crescimento, ela tem que ficar clara no começo da relação. E é mais ou menos assim, vamos um ajudar o outro. É verdade. Né? E não só na experiência homem e mulher, também hoje nas amizades ou no seu contato de trabalho, porque a gente muitas vezes passa aí um dia inteiro com outras pessoas. Sim. Então, acho que esse respeito, essa questão, né, de integrar-se com o outro tem que ser geral, não é? Sim. Então, por isso que eu falo da característica assertiva, porque imagina que você trabalha num ambiente em que o teu chefe é muito agressivo. Como é que você vai lidar com ele se você for passivo? Você vai sofrer muito. Se você for agressivo, vai ser um embate constante. É verdade. Mas se você for assertivo, você vai saber o caminho exato para resolver as coisas e não entrar em confronto, porque o confronto é sempre uma disputa de egos, né? Com certeza. Então, se a gente tem que fazer alguma coisa, você pode assertivamente se colocar para resolver aquilo e não para dizer que você é melhor ou pior. Né? E eu penso que a pessoa assertiva, ela também acaba por reconhecer o outro. Né? Eu vejo isso a todo momento. Né? Se você começar a olhar a vida do jeito que eu olho, é um jeito peculiar meu, obviamente, porque eu olho a parte espiritual e a parte comportamental das pessoas, mas eu vejo coisas que são, né, você fala, nossa, olha o comportamento dessa pessoa que está totalmente dissonante com relação aos objetivos. Né? Então, se você pensar bem, a organização e o equilíbrio interno a gente só consegue se fizer um trabalho, né, bem ligado ao outro, né, que está ali dentro e também com o outro aqui fora. Aí fora, exatamente. Muito interessante. Bem, você fala também de configuração emocional. Tempo, espaço, velocidade e forma. Você pode resumir para a gente? Olha só, o que é o tempo emocional? O tempo emocional está muito ligado, muitas vezes, mais visível, à ansiedade. Se o seu tempo emocional ele é de alta velocidade, né, você faz tudo com uma pressa danada. Você tem que terminar ontem, não dá para você fazer. E exige também que todo mundo faça assim, todo mundo faça. Então, o ambiente ele vai ter uma pressão emocional muito alta. Né? Então, esse é o tempo. O espaço emocional, imagina que alguém chega para você e fala assim, agora eu vou te contar uma história. Você fica tranquilo aí que você vai gostar da história. E eu estou contando isso porque eu tinha um tio que ele falava assim, eu posso te contar uma história, meu filho? Eu falava, pode, tio. Aí eu ficava escutando, né? E ele falando. E eu fiquei pensando, engraçado, algumas pessoas permitem que a gente tenha um tempo emocional de disponibilidade para elas maior. Por quê? Porque ela não está confrontando você, ela está te descrevendo alguma coisa que não te agride. E outras, o teu tempo diminui porque a pessoa está fazendo uma pressão emocional, ela está jogando cargas emocionais em você. Entendo. Bem, para você descobrir um pouco mais, o que eu vou fazer? Eu vou sugerir que você entre em contato, né, pelos contatos que o Moisés vai passar agora, para você obter esse livro maravilhoso. Você vai adquirir, com certeza, porque aqui tem muito aprendizado. Então, quais são os contatos, Moisés? Você pode adquirir o livro através do nosso site, que é o www.centrodeestudos.org. Ali você pode solicitar o livro
pode solicitar nossos CDs, pode solicitar o material que a gente tem. E outros livros também, e não é? outros livros, tem outros livros. Projeção da Consciência, né, o que eu contaria se fosse Francisco de Assis. Então, esse é o site, www.centrodeestudos.org, para você encontrar a gente. Bem, e tem cursos, tem os atendimentos, vocês vão conhecer muita coisa legal que o Moisés pode oferecer, não é? Com certeza. Cursos e atendimentos, se vocês quiserem, é só entrar no site ou mesmo ligar no nosso telefone, que é o 5904-2116. Perfeito. Nós vamos para o rápido intervalo e já voltamos. Estamos de volta ao programa Enigmas, mas infelizmente o nosso tempo acabou. É verdade. E para você que deseja conhecer o Egito com o programa Enigmas, vamos em novembro? Então escreva para programaenigmas@gmail.com. Moisés, gratidão. Gratidão, Moisés. Honra enorme sempre estar com você. Muito obrigado. Obrigada mesmo. Gratidão. Até o próximo. Até o próximo Enigma.